Oi gente, eu sou a Júlia e sejam bem-vindos ao meu canal. Shingeki no Kyojin não é um anime de romance, mas a gente ainda pode sonhar. Então, pro primeiro vídeo desse canal, que não é bem o primeiro, mas ok, eu queria falar pra vocês o porquê que eu shippo Levi e Ren. Pra quem não sabe, Levi e Ren é o ship entre os personagens Levi e Randy. Nesse vídeo eu vou apresentar pra vocês alguns argumentos e mensagens, pistas dentro do anime, mangá e agregados que podem significar que os dois personagens tenham algo a mais. Se você puder deixar o seu polegar e se inscrever aqui embaixo, me ajudaria demais, porque esse vídeo deu um trabalho do cacete. Antes da gente começar, eu quero falar algumas coisinhas. Primeiramente, esse vídeo é porque eu acho que eles estão juntos, não significa que eles de fato estejam juntos amorosamente. Segundo, eu vou dividir o vídeo em duas partes, que não seriam personagens válidos pra eles e fatos mais concretos, pistas, teorias dentro do universo de Shingeki sobre os dois personagens. As fontes usadas na produção desse vídeo estão na descrição. Em terceiro lugar, eu vou usar o pronome feminino para me referir a Randy, por causa da tradução brasileira do mangá, até porque particularmente eu acho que ela é mulher. Mas, de acordo com Isayama, o gênero da Randy fica a interpretação do leitor. Em quarto lugar, terão alguns spoilers do mangá no final do vídeo, então se você ainda não leu, é melhor você não ver. Durante o vídeo eu vou até citar algumas coisas que acontecem no mangá que ainda não foram pro anime, mas que não tenham muita relevância para a história. Por último, e mais não menos importante, gente, sem hate. Aqui é um lugar pra gente ser feliz, espalhar amor. Então, se você não gosta do chip ou tem uma opinião diferente, tá tudo certo, não tem problema. Então, vamos começar. Casais não válidos, teoricamente. Gente, nesse vídeo a gente vai ter que seguir uma regra. Só vai poder shippar cadete com cadete e veterano com veterano. Até porque shippar o Eren com o Levi ou o Armin com a Randy, pelo menos as primeiras 3 temporadas do anime, não é nem legal. Que eu digo isso no sentido mais literal da palavra possível. Então, tendo essa regra em mente, ships entre cadetes e veteranos não são válidos. Sobre os ships menos prováveis com o Levi seriam a Petra e o Erwin, porém os dois estão mortos. O Levi nunca demonstrou algum sentimento pela Petra, fora dela ser sua subordinada, mesmo aparentemente ela gostando dele. E sobre o Erwin, a relação deles era muito mais de parceria no meu ponto de vista. Além de que tem uma fofoca que dizem que em uma entrevista oficial foi dito que o Levi não era gay, mas isso não foi confirmado, pelo menos o que eu sei. Mas cá entre nós, eu também gosto do chip Levi e Erwin, mas ninguém precisa saber. Sobre os chips menos prováveis para a Randy seria o Moblit e o Erwin, só que, novamente, os dois estão mortos. O Moblit, pelo que parecia, ele tava meio na friendzone com a Randy e ela demonstrava ver ele mais como um parceiro de pesquisas. Em uma conversa com o Naio no capítulo 53 do mangá, é dito que basicamente o Erwin era apaixonado pela esposa do Naio, a Mary, mas ele escolheu os Titãs em vez dela porque ele não queria ter um relacionamento com alguém trabalhando em algo que ele poderia morrer a qualquer momento. Dito isso, vamos aos fatos, pistas e teorias e tudo mais. Eu queria começar dizendo que o Levi e a Randy, eles estão sempre juntos. Mas, deixando a hipérbole de lado, de fato, o Levi e a Randy têm muitas cenas juntos ao longo do mangá e do anime. E eles também estão quase sempre do lado um do outro. Em No Regrets, ou Sem Arrependimentos, o mangá que é contado a história do Levi, é mostrado que a Randy é uma das primeiras pessoas a tratar o Levi e seus amigos bem, mas essa cena não foi colocada no OVA. Algo que muita gente nega é que a Randy não seria uma pessoa importante pro Levi, sendo que isso não faz muito sentido se você observar o desenvolvimento deles durante a história. Até porque, mesmo com todas as provocações, os dois são bem próximos e se entendem sem mesmo dizer uma palavra, que nem no capítulo 106 do mangá. Além de que eles têm tanta confiança mútua que em uma batalha eles cobrem um ao outro, como no capítulo 73. O fato engraçado é que, mesmo sabendo que a Randy não tem o hábito de tomar banho com frequência, e mesmo Levi sendo um maníaco por limpeza, no episódio 9 do anime, ele não pensa 2 vezes em agarrar o cabelo ceboso dela e aproximar muito seus rostos, quebrando totalmente a barreira do espaço pessoal dos dois. Outra informação muito interessante que se tem sobre essa cena está no 3º volume do artbook de Shingeki no Kyojin, na parte onde o Hiroyuki Tanaka fez nota sobre a mesma, dizendo, abre aspas,
O relacionamento de Levi e Randy e a personalidade de Randy são mostrados nessa curta cena. As várias tensões de Mike e dos outros por trás são interessantes, fecha aspas. Eu fui pesquisar sobre o Hiroyuki Tanaka e ele de fato foi um assistente de direção nesse episódio do anime. O anime e o mangá de Shingeki tem diversas diferenças, mas uma das que mais me chama a atenção é como as cenas são adicionadas e os personagens são trocados para fortalecer os laços entre o Levi e a Randy. Primeiro que a cena em que o Levi agarra o cabelo da Randy no episódio 9, ela não existe no mangá. Ela apenas chama ele de Clean Freak e a cena já corta para os portões se abrindo. Além disso, no episódio 40, quando a Randy se estressa, chuta as cadeiras, depois de ter acabado de falar com os homens que ela havia torturado, quem chega pra falar com ela é o Levi. Porém, nessa mesma cena, no capítulo 56 do mangá, quem a encontra é o Eren. Uma questão interessante é que o Levi e a Randy têm um dos signos mais compatíveis do zodíaco, que é Capricórnio e Virgem, respectivamente, e isso é uma questão levada bem a sério no Japão. Da mesma forma que o Levi chama a Randy de anormal no episódio 9 do anime, no capítulo 56 do mangá, ele chama a si mesmo de anormal. Quando Isayama foi questionado sobre as preferências românticas do Levi, ele disse que o personagem gosta de pessoas mais altas do que ele. Não que isso seja muito difícil. Durante a morte da Petra, a reação do Levi foi de uma indiferença absurda. Mas durante o arco da rebelião, quando a Randy é atingida, a reação dele é totalmente diferente. Ele parece bem assustado. Eu tô quase o metaforando aqui, né? Olha a microexpressão de medo ali. No episódio 37 do anime, o Levi sabe que é a Randy quem tá batendo na porta só pelo som da batida. Ou talvez ele só soubesse que ela viria, mas ainda assim é um tanto curioso. No jogo Attack on Titan Tactics, o Levi faz chocolates pra Randy no dia branco, que é basicamente o dia dos namorados no Japão. Existe uma character interview da Randy, que seria basicamente entrevista com o personagem em português, em que ela basicamente diz que o Levi apaga ela batendo nela e depois a banha. Muita gente fala que ele dá banho nela, mas ela diz que é mais como uma limpeza. Ela fala também que acredita que ele planeja isso com os subordinados dela, mas ela não tem certeza por estar inconsciente. Nessa mesma entrevista, quando perguntado se ela se considerava uma intérprete do Levi, ela diz que ele parece estar com raiva porque ele fala de forma bruta, mas que, na verdade, os seus sentimentos verdadeiros não são assim. Além de que no capítulo 53 do mangá, o Levi ele começa a falar várias coisas meio confusas e de forma um tanto quanto bruta, e a Randy, ela explica pros cadetes depois o que ele estava querendo dizer. Na imagem que o Isayama fez para agradecer o Studio Witch pelas temporadas anteriores, ele fez com que a Randy estivesse com a mão na cabeça do Levi. No spin-off, a Spoof on Titan, existe uma tirinha em que a Petra quer convidar o Levi para ir ao circo, mas quando ela o convida, ele diz já ter ido com a Randy no dia anterior. Em Attack on Titan Junior High, a gente pode destacar algumas outras coisas. Novamente, mesmo eles sendo tão opostos, eles ainda passam bastante tempo juntos, até porque eles moram no mesmo complexo de apartamentos e são vizinhos. O Levi vive emprestando dinheiro pra Randy porque ela tá sempre quebrada, gastando dinheiro dela em pesquisas no clube. O Levi toma bastante conta da Randy, ele cozinha pra ela, limpa a casa dela, manda ela tomar banho, que errado ele não tá. E eles também passam um ano novo juntos. No OVA, o Caderno de Ilse, a Randy começa a falar e o Levi já corta ela dizendo não. Ela diz que não havia nem dito nada e ele questiona se ela iria perguntar se ele poderia ajudá-la a capturar um titã vivo, e era exatamente o que ela iria perguntar. Mais pra frente, nesse mesmo OVA, quando a Randy foge do acampamento da tropa pra conseguir capturar o titã vivo, antes mesmo do Erwin dar ordem, o Levi já tá montado no cavalo pra ir atrás dela. Agora eu vou contar da teoria da jaqueta. Existe uma jaqueta bem específica com uma lapela dobrada que a princípio é do Levi porque ele aparece usando ela em algumas cenas. Porém, a Randy também aparece usando a mesma jaqueta. E eles nunca aparecem usando essa jaqueta ao mesmo tempo. Deixa eu explicar melhor. No capítulo 52 do mangá, quando a Randy conta que o pastor Nick havia morrido, o Levi passa o tempo todo com a jaqueta. No capítulo 53 e 54, o Levi já não estava mais com a jaqueta. Na capa da edição 14 do mangá, a Randy aparece vestindo essa mesma jaqueta. No capítulo 55, Levi e a Randy aparecem juntos na cena de tortura, e os dois sem a jaqueta. No capítulo seguinte, a Randy vai atrás do Erwin para tratar de um assunto importante,
E, enfim, no capítulo 57, a Randy aparece vestindo a mesma jaqueta que o Levi havia usado. A única cena que eles aparecem usando jaquetas parecidas é no capítulo 90, mas mesmo assim elas não são iguais. A original está sendo usada pelo Levi. Então, de duas uma, ou eles têm jaquetas iguais, ou eles vivem fazendo troca-troca de jaqueta. Agora a gente vai chegar na parte com spoilers. Então, se você ainda não leu o mangá, talvez seja melhor você não assistir. Antes eu queria falar pra galera que lê o mangá em inglês na internet, tem muita tradução que favorece o fanservice e acaba distorcendo o que o personagem tá querendo dizer. Então, a gente tem que tomar bastante cuidado, até mesmo nas traduções em português, porque muitas delas são baseadas nessas traduções que favorecem o fanservice. Então, fiquem espertos. No capítulo 110, o Zack comenta que o Levi não deve ser muito popular com as mulheres e o Levi responde que houve um tempo em que ele era. Agora vamos falar do capítulo 115 do mangá. Após a explosão causada pelo Zack, Randy e os Jaegeristas encontram o corpo de Levi. A Randy vai desesperada ver como é que o Levi tá e ela percebe que o cara tá todo descacetado. Então a Randy diz que ele tá morto pro Flock, que mesmo assim insiste em checar o pulso dele. E ela olha pra ele com uma cara de puro ódio. Então, quando o Zack reaparece com as pernas novinhas em folhas e, by the way, peladão, a Randy usa esses segundos de distração e pula com o corpo do Levi no rio. Apenas após quase 10 capítulos que os dois personagens voltam a aparecer. Enfim, nós chegamos no capítulo que todo fã de Levi Han teve, né, um surto. Capítulo 126. A cena já começa com a Randy chorando enquanto tem que atirar nos seus antigos companheiros e logo depois já mostra que ela havia conseguido salvar o Levi e dar pra ele os primeiros socorros. Depois disso ela aparece sentada ao lado de Levi com as mãos na cabeça e olha pra ele com uma cara meio sem esperança. Ela diz que agora é a vez deles estarem na cela. Então ela fala, abre aspas, eu gostaria que nós dois apenas vivêssemos aqui, não é, Levi? Fecha aspas. Choraste? Depois disso, aparece a cena em que o Eren usa os caminhos para se comunicar com os Eldianos, e isso faz com que Levi acorde. Ele pergunta onde é que estava o Zack, e a Randy diz que na altura do campeonato eles não poderiam fazer muita coisa. O Levi fala que não achava certo eles ficarem se escondendo, e a Randy fala, abre aspas, então você me ouviu falando sozinha. Depois de perguntar o que a Randy estava construindo, ele fala, abre aspas, sem chance de você conseguir ser dócil enquanto é mantida no escuro, fecha aspas, e a Randy confirma dizendo que não conseguiria. Então, gente, sendo canon ou não, sendo eles amantes ou só amigos, o Levi Han funciona de qualquer forma. Esse foi o vídeo, eu espero muito que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, por favor, deixa seu polegar e se inscreve. E muito obrigada, um beijo e até o próximo vídeo.